Hello, students! Teacher Bruna here. Estamos dando continuidade às atividades do PET, volume 2, de língua inglesa, com a semana 3, Week 3. Na Week 3, na semana 3, nós iremos trabalhar com conectivos, em inglês. Os conectivos são utilizados para dar coerência, coesão ao texto, a frases. Eles são usados também para unir orações e frases. Então, nós temos aqui o tema, né? Conectivos. Em inglês eu falo connectives. Em todas as línguas, algumas palavras são utilizadas para ligar e conectar ideias e frases. Então, os conectivos são utilizados para ligar e conectar ideias e frases, dando mais coerência e coesão, ok? Então, aqui nós temos uma definição de conectivos. Nós vamos ler agora. Os conectives, ou então link words, também conhecido como palavras de transição, conjunctive adverbs ou transitional adverbs, servem para estabelecer uma ligação entre conceitos, ideias ou palavras em uma mesma frase ou entre frases distintas. Estes termos são importantes para manter o que chamamos de coesão de um texto. Isto é, quando as ideias transmitidas em frases e parágrafos estão interligadas e seguem uma lógica. É justamente por existir coesão em um texto que podemos dizer que ele ficou claro e fácil de compreender. Então, aqui eu tenho alguns exemplos dos conectivos mais comuns. Vocês podem encontrar mais nesse site aqui da InfoEscola. Então, vamos lá. Nós temos conectivos de introdução para introduzir uma frase, um texto, iniciar frases, parágrafos e indicar a apresentação de novas ideias ou conceitos. Exemplos. Então, um dos conectivos que nós usamos é first of all, que indica first of all, em primeiro lugar, antes de mais nada, antes de tudo. Outro conectivo de introdução, to begin with, para começo de conversa. In the first place, primeiro lugar, para começar. First, primeiro ou para começar. Então, esses são alguns conectivos de introdução para iniciar alguma frase ou parágrafo. Nós temos também conectivos de continuação. Qual é a função? Indicar a continuidade de um conceito ou uma ideia. Exemplos. Beside, além disso. Furthermore, além disso, ademais. Moreover, aliás, além do mais, além do que. Then, ou so. Então, depois, em seguida. After, depois. E before, antes. Então, esses são conectivos de continuação. Eles dão continuidade a uma ideia, a um conceito. Nós temos também conectivos de adição, para juntar, adicionar uma nova informação. Então, adição, qual é a função? Apresentar uma nova informação ao que já foi exposto. Exemplos. And, e, só um minutinho. Então, and, indica e, also, também, igualmente. Seguindo, eu tenho as well as, assim como, bem como. Eu tenho not a one, but also, não somente,
mas também eu tenho também on top of that, além disso. Para indicar contraste, função, indicar a existência de conceitos ou ideias opostas a algo apresentado. Exemplo. Então, aqui é a ideia de contraste, de contradição. But, mas, porém, however, contudo, on the other hand, por outro lado. Eu também tenho conectivos que indicam causa. Qual é a função? Indicar a existência de uma causa para determinada questão. Exemplos. Due to, devido a, because of, por causa de, consequently, consequentemente. Então, esses conectivos indicam a existência de uma causa para determinada questão ou contexto. Vocês também podem aprender mais, saber mais sobre os assuntos que nós temos estudados nesse quadro aqui. Sobre a questão do desenvolvimento sustentável, que nós estudamos nas semanas 1 e 2, e sobre as link words, conectivos em inglês, que também tem alguns links disponíveis. Então vamos lá para as activities, as atividades dessa semana 3. Número 1. Observa a tabela a seguir com as chamadas link words ou connectives em inglês que você aprendeu. Nós estudamos lá atrás, aqueles que eu estava lendo para vocês. E complete com mais um exemplo de cada tipo de conectivo. Podem procurar os exemplos nos quadrinhos e textos desse PET. Então, nesse PET aqui vocês vão encontrar muitos exemplos que tem os conectivos. Então, aqui está dando conectivo, deu and e also. A ideia que eles passam, um é de adição e de conectar. E aqui vocês vão dar um exemplo na sentença. Ok? Vocês vão dar um exemplo utilizando esses dois conectivos. Lembrando que and significa e also também. Aqui mais dois conectivos, but e however. Ideia de contraste, de contradição. Vocês vão dar os exemplos aqui na sentença. Um exemplo aí numa frase. Depois, then, so. Ideia de sequência. Vocês vão dar um exemplo aqui também, utilizando esses dois. Because, causa e efeito. Vão dar aqui também um exemplo. Ok? Então, em cada quadrinho desse, para cada conectivo desses, vocês irão criar uma frase que tenha a ideia que cada um expressa. Ok? Seguindo. Number 2. Observe mais algumas páginas do comic book elaborado pela cartunista Margaret Dehere para que todos possam conhecer e aprender The World's Largest Lesson. Então, circule as link words, os conectivos, e escreva a ideia principal de cada quadrinho. Então, vocês irão analisar as link words e vocês irão escrever a ideia principal de cada quadrinho, ok? Vocês vão analisar aqui, vão circular as link words, que são os conectivos que nós aprendemos. Por exemplo, um que tem aqui, and, conectivo, vai circular. Vão procurar os que tiver, vai colocar a ideia principal que está sendo retratada. Vocês vão escrever a ideia principal. Ok? Em cada um.
Então, desde lá de cima, desde aqui, seguindo, até aqui, continuando, vocês irão circular as link words e escrever o que cada quadrinho desse quer dizer, o que está falando em cada um. Seguindo, nós temos o number 3. Uma das ações para alcançar os Global Goals, Objetivos Globais do Desenvolvimento Sustentável, é divulgá-los para o máximo de pessoas no mundo, para que todos possam fazer sua parte. Pensar em iniciar pequenas ações locais que juntas terão um resultado global. Como você apresentaria os Global Goals para sua família? Pense e crie uma representação. Pode ser uma ilustração, poema, música, vídeo, rima, diálogo, repente, história em quadrinhos ou até mesmo uma apresentação teatral. Então, vocês vão escolher uma forma de mostrar para os seus familiares sobre os objetivos globais de desenvolvimento sustentável. Esses objetivos são os que nós estamos estudando desde as semanas 1 e 2 do PET, e as que nós estamos vendo aqui, estão sendo faladas aqui no número 2. Nós começamos a estudar lá, são 17 objetivos, nós começamos a estudar eles nas semanas passadas, vocês podem voltar lá atrás, e continuamos estudando eles aqui, ó. Goal 5, que é o objetivo 5, e aqui está falando sobre ele. Goal 8, o objetivo 8, está falando também sobre eles. Vocês vão escolher uma forma de mostrar para os seus pais, seus irmãos, familiares, como que funcionam esses objetivos, para que eles foram criados. Vocês vão criar algo. Pode ser um desenho, um poema, uma música, um vídeo, uma rima, um diálogo, uma história em quadrinhos, um repente, uma apresentação teatral, para mostrar sobre os objetivos globais de desenvolvimento sustentável que nós estamos estudando. Ok? Dúvidas, estou à disposição, podem entrar em contato. Revejam novamente o vídeo, voltem atrás nas semanas 1 e 2, onde nós começamos a falar sobre o desenvolvimento sustentável, sobre esses objetivos, que são, eles estão relacionados ao quê? Erradicar a pobreza, erradicar a fome, dar acesso à escola, ao trabalho, a um futuro, reduzir o desemprego, não excluir as pessoas que têm alguma dificuldade física das oportunidades de trabalho. Então, dar oportunidade de trabalho a todo mundo, seja quem for a pessoa. Dar o direito a ter uma segurança, a ter um trabalho, a ter um sustento. Também a questão de formas sustentáveis de reduzir os impactos no meio ambiente. No caso aqui, nós temos do aquecedor solar. Então, assim, são todas formas de desenvolvimento sustentável para o mundo. Ter um trabalho decente. E tudo isso está sendo retratado nesses objetivos globais que nós começamos a estudar na semana passada, ok? Dúvidas, vocês vão voltando nas imagens, nesses quadrinhos anteriores, onde estão falando todos sobre esses objetivos do desenvolvimento sustentável. Bye bye, see you later!